Contorno Leste, a maior obra estruturante da nossa história, é uma realidade. São 17 quilômetros ligando o Distrito Industrial à rodovia Emanuel Pinheiro, que vão conectar 50 bairros e mais de 200 mil pessoas. Mais que uma obra, uma nova Cuiabá com mais mobilidade, desenvolvimento e oportunidade. A gente não vê a hora da obra ficar pronta, que vai trazer mais oportunidades, mais emprego para todo mundo, né? Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Olá, você que acompanha o RDTV News, o site de notícias. O RD News é o site de notícias de Mato Grosso e o RDTV é o nosso programa de TV web. Estamos hoje com mais uma entrevista online e hoje a nossa convidada vai trazer dicas de livros infanto-juvenis. Justamente porque abril passou, mas era o mês, né, do livro infantil, mas todo dia, todo ano é dia para a gente estimular a criançada a estudar, a buscar o lúdico, a buscar a criatividade dos livros, e a gente está, então, aí com uma convidada especial, a Diane Mello, que é coordenadora de engajamento social e leitura do Itaú Social lá de São Paulo. Diane, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Sabemos que estamos a uma distância muito grande, né, geograficamente, mas que bom que podemos ter essa ferramenta para trazer informação, né? Com certeza, é um prazer estar aqui conversando com você e levar informação, né, para os nossos ouvintes e falar de um tema que é tão importante, né, que é a leitura para crianças. Então, obrigada mesmo pelo convite. Bom, vamos iniciar falando das dicas que você pode trazer atuais, né? O que tem de novidade no mercado, o que vocês estão divulgando, trabalhando nesse momento, que vocês trabalharam no mês de abril como um mês especial aí com incentivo à leitura. É muito importante, né, a gente dizer que a leitura é um hábito que deve ser instaurado ali com a criança desde muito cedo, né? A gente costuma dizer que a mãe, quando está lá esperando o seu bebê na barriga, ela já pode realizar leituras para esse bebê, para essa criança, porque a leitura, a gente, né, pelas pesquisas que a gente vem acompanhando, né, identificando, ela não só trabalha com essa dimensão mais cognitiva, né, do desenvolvimento linguístico, mas também do desenvolvimento afetivo, emocional, né? Então, a leitura, o livro, né, físico, ele acaba sendo um grande instrumento para o adulto que está com essa criança no dia a dia, apoiá-la nesse desenvolvimento. Então, é um mês de grande celebração, porque a gente olha para o livro, né, e pela leitura. Nós do Itaú Social trabalhamos numa perspectiva de que a literatura, a boa literatura, ela é um direito de todos os brasileiros, né, todos os cidadãos, e a gente tem muita coisa boa no mercado, né? Eu acho que as escolas têm recebido livros bons, a gente tem identificado alguns livros de muita qualidade. A gente costuma dizer que um bom livro infantil, ele tem 3 qualidades fundamentais, né? A primeira delas é uma qualidade temática, né? Tem que ser um tema interessante para a criança, um tema que não necessariamente seja didatizante, ou seja, que ele sirva para explicar alguma coisa, para ensinar alguma coisa, mas que seja um tema desse universo infantil, do universo do mundo, né? Eu acho que trazer para a criança a nossa realidade do mundo é muito importante. O segundo ponto que a gente sempre traz é que essa qualidade textual, ou seja, né, as palavras que estão envolvidas nesse texto são palavras que vão contribuir para uma ampliação de repertório dessa criança, por exemplo, né? São palavras que estão no universo dela, que o adulto pode ali identificar como uma oportunidade de conversas sobre aquele assunto com a criança, né? Então, essa qualidade textual é muito importante num livro infantil. E, por último, uma qualidade visual, ou seja, né, essas ilustrações que o livro infantil nos trazem como uma oportunidade estética, né, de observar a arte, de contemplar ali uma beleza que o livro traz como uma narrativa, como uma história. Então, tem muita coisa boa, né, para todas as crianças. Bom, fazendo uma contextualização em relação à pandemia, né, vocês já trabalham há bastante tempo com esse incentivo à leitura, né? Vocês perceberam
se houve aumento ou não de busca por livros infanto-juvenis, por conta, inclusive, da pandemia, porque o que a gente tem ouvido muito, né, é justamente a tensão que as famílias ficaram de estarem isoladas, de os pais terem, às vezes, que fazer home office, ou ficarem desempregados e terem que, de repente, buscar alternativas para o sustento dessa família. E muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, ficaram um pouco sós, né? Vocês têm dados, têm informações nesse sentido, Diane? Foram 2 anos muito desafiadores, né? Acho que para as famílias, para as crianças, e sobretudo para aquelas crianças que estavam naquela idade de pré-alfabetização, né? De entrada na escola, que é um momento muito importante para esse desenvolvimento, né? Então, as crianças foram as mais prejudicadas, a gente pode dizer assim, né? Que as pesquisas nos mostram que elas tiveram um gap de desenvolvimento, de acesso a oportunidades de aprendizagem, que tiveram aí um atraso, inclusive, no processo de alfabetização, né? E como é que as famílias ajudaram, apoiaram. Então, a gente viu muito a procura por livros online, por livros digitais, né? Porque é raro no Brasil, apesar de ser um direito que toda criança tem a ter livros de qualidade, a ter acesso a essa literatura, ela é uma realidade de poucos brasileiros, né? A gente sabe que o acesso a um bom livro, muitas vezes, ele se dá na escola, né, no ambiente da escola. E se essa criança fica privada, né, de frequentar esse ambiente, ela também fica privada de ter acesso a essa literatura. Então, a gente viu uma procura muito grande por livros digitais, por livros em PDF mesmo, né? A gente viu professores e educadores de organizações sociais fazendo live, fazendo mediação de leitura online, para tentar não deixar essa criança sozinha, como você está dizendo, né? As crianças e os jovens, que se viram muito nesse momento sós, e como é que um adulto, mesmo por meio da tela, podia fazer essa ponte entre as crianças e os livros, né? A gente viu isso acontecer muito na pandemia, e a gente acha que é uma tendência que vai ficar, né? Acho que a gente tem, o Itaú lançou já há alguns anos a estante digital, que tem alguns livros online, né, que podem ser lidos em qualquer lugar, porque tem isso também, né? Às vezes a gente fica imaginando que a leitura, a mediação de leitura é aquele momento mágico que acontece antes da criança dormir na cama, com o pai e a mãe lendo o livro. E a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias, né? Então, às vezes, essa leitura acontece dentro do ônibus, no caminho da escola, no caminho do trabalho, né? E ela pode ser feita pelo celular. Então, é uma tecnologia que veio para ficar, e é importante que a gente também trabalhe com a qualidade do que se oferta, né? Mesmo no online. Esses livros da estante, eles são gratuitos? Porque é justamente também uma outra questão a dificuldade até financeira que muitas famílias têm. E os livros, infelizmente, no Brasil, eles não são baratos. Mesmo os livros infantis, às vezes eles precisam de uma produção mais elaborada, né? Um papel especial, às vezes até mais rígido para a criança poder, dependendo da idade, manusear sem estragar, digamos, esse livro. Como é que é essa questão? O que vocês têm é gratuito, Diane? É totalmente gratuito, né? Totalmente acessível, inclusive, né, para as crianças que têm algum tipo de deficiência. Também há os livros acessíveis, porque a gente entende isso, né? O problema no Brasil, ele é de acesso e democratização, justamente porque não é um processo simples, né? A gente entende que o custo desses livros é um custo alto para as famílias brasileiras, né? E também a gente entende que não são em todos os lugares, em todos os municípios, que existem equipamentos públicos ou comunitários que dispõem de um acervo, né? Porque muitas vezes a criança não consegue ter o livro em casa, mas ela pode ter isso no equipamento público, numa biblioteca pública, numa biblioteca comunitária, por exemplo, ou na própria biblioteca escolar, né? Mas a gente sabe que isso não é a realidade de muitos municípios brasileiros, né? Então, esses livros disponibilizados tanto na estante digital como nos acessíveis, né? Eles são totalmente gratuitos, as famílias podem entrar no site e usufruir aí de momentos muito prazerosos com as crianças.
Vocês lançaram, inclusive, recentemente um livro em Libras? O livro acessível, ele tem um pouco dessa característica da multimodalidade, né? Então, ele é um livro que tem a parte em Libras, né? Considerando aí as crianças com deficiência auditiva, as crianças surdas, mas também ele tem a audiodescrição de imagem para as crianças que têm alguma deficiência visual, subvisão. Eles têm a fonte ampliada, então é um conteúdo online que contém múltiplos recursos acessíveis, né? Para que a gente consiga atender às necessidades de todas as crianças. Uhum. Você falou no início um pouco das características, né, que o livro infanto-juvenil deve ter, né, como o adulto pode observar se aquele livro, inclusive, é um livro adequado. Agora falando para os pais, para os tios, para os avós, né, como iniciar esse incentivo à leitura, né? Uma tomada de consciência. Eu não fiz até agora, mas como é que eu posso começar? Eu posso ler, eu posso contar histórias, né? Como que o adulto pode se inserir nesse mundo e começar esse trabalho de estimulação da criança e do adolescente? É muito importante isso que você está trazendo, porque para muitos adultos a leitura não é um hábito, né? Então é difícil, às vezes, a gente falar a criança tem que ter o hábito da leitura se aquela família não tem, né? Mas a gente está num país que a narrativa oral, né, as narrativas orais, elas são muito ricas. Então, às vezes, também, as famílias ficam falando, mas eu não conto histórias porque eu não tenho um livro, né? Eu não tenho acesso. Mas quantas histórias não permeiam a nossa Constituição, né? Quantas histórias nós não ouvimos dos nossos avós, dos nossos pais? E isso é importante também passar para os filhos, né? Então, eu acho que seriam 2 momentos, né? Começar pelas narrativas orais, as crianças adoram ouvir a história dos adultos, né? Elas pedem para contar histórias, elas identificam quais são as histórias preferidas, os personagens, e pedem para repetir, né? Então é importante, neste momento da leitura, né, seja ela uma narrativa oral ou a leitura de um livro, né, de um objeto mesmo, físico, que esse adulto esteja disponível para essa criança, né? Disponível não só para ler para ela ou para contar uma história para ela, mas que também esteja ali disponível para conversar depois dessa história, né? Porque o livro ele não termina em si, a mediação de leitura, ela não termina em si mesma, né? Ela vai derivando ali conversas, perguntas, que essa criança ela pode, junto com esse adulto, fazer essa leitura, né? Então é um momento de muita riqueza, né? De muito aprendizado para ambos, né? Tanto para os pais como para as crianças. E nunca é tarde, né? Eu sempre digo que implementar ali o hábito da leitura, da contação, não precisa ser todo dia, não precisa ser uma obrigação, mas é importante que essa criança tenha acesso, né? Então, para quem tiver a oportunidade, ter livros espalhados pela casa, para que essa criança possa explorar, que essa criança possa manusear, fazer perguntas, né? Terem esses momentos diversos com os adultos. Inclusive, a contação de histórias, ela é também muito utilizada como terapia, né? Parte de terapias com crianças, né? Que às vezes passam por situações de medo, de insegurança, algum trauma na família, né? E se usa também a história como uma forma lúdica aí de fazer essa criança elaborar aquilo que ela viveu, né? Né? Superar, às vezes, alguma situação difícil, né? Tem, assim, alguma história que você particularmente gosta muito e conta ou te marcou, Diane? Esse ponto que você traz é fundamental, né? As histórias, elas nos ajudam a entender o mundo, né? A entender os nossos sentimentos. Então, às vezes a gente fala morte é um tema difícil para todos nós. Como trabalhar isso com as crianças, né? Tem muitas histórias lindíssimas que tratam do tema da morte, né? Como um tema que faz parte da nossa vida, né? Então, das pessoas que vão embora, das pessoas que a gente gosta e que não estão mais ali, né? A gente tem aí uma realidade de separação de pais, por exemplo, que também é um tema difícil, mas tem livros que trazem narrativas lindas que contam essa questão, né, da separação dos pais. A gente tem a questão do medo, como você trouxe, da própria guerra, né, que acontece, que nós estamos vivenciando, né,
atualmente uma guerra, como é que será que as crianças pensam sobre isso, né? Será que é um assunto que precisa ficar longe das crianças, porque as crianças não entendem e nós adultos precisamos preservá-las? Ou é um assunto que a gente precisa sim trazer, né, de uma forma, como você falou, lúdica, mas de uma forma literária, né, de uma forma com que essa criança pense e entenda sobre as mazelas da nossa sociedade, né, e como é que ela vai construindo os próprios sentimentos. Então, são várias histórias, né, eu acho que são histórias de perdas, agora você está me falando aqui, eu acho que tem os contos clássicos, né, João e Maria, né, que falam um pouco dessa questão das famílias, né, dessa constituição das famílias, mas a gente tem livros que falam, por exemplo, da morte. Eu vou me lembrar que Menina Nina foi um livro que me marcou, que é um livro do Ziraldo, que conta da morte da avó e de como que essa menina fica na relação. Tem o Pedro e a Lua, que é um livro lindíssimo, né, que é do Odilon Moraes e que fala um pouco dessa relação do menino Pedro com a Lua, mas, né, de algo distante, algo que fez parte, que ele sente falta. Então é uma literatura que traz essa poesia, né, que traz esse arcabouço de sustentação para o ser humano, né, para a gente elaborar as nossas questões. O mercado literário para essa linha infanto-juvenil aqui no Brasil, como é que está? Você acredita que tem crescido nos últimos anos? Porque a gente tem visto, sim, muitos lançamentos, muitos profissionais, inclusive, se especializando em desenhar para esse público, em produzir para esse público. Você acha que essa é a tendência mesmo? Acho que sim, né? Acho que programas que também incentivam essa criticidade literária, sabe? Que não vale qualquer livro, né? Eu acho que o adulto ele tem que olhar muito para isso, assim. O que é um livro de qualidade, né? Um livro que de fato vai acrescentar para a criança. E não um livro... A gente tem no mercado livro brinquedo, né? Livros que de personagens que são aí patenteados, né, do universo dos desenhos animados, que tudo bem, não tem problema, mas isso não é um livro de literatura de qualidade, né? Quando a gente fala do mercado, eles estão atentos, né? E, sobretudo, a se atentar para essa criança que não pode ser subestimada, né? As crianças, elas são capazes de fazer leituras profundas de texto simples, aparentemente, né? Então, quando eu falo que o mediador, que o adulto, ele tem que estar ali disponível e ouvindo essa criança, muitas vezes as crianças tiram coisas dessa leitura que o próprio adulto, o próprio mediador fala, nossa, como é que ela pensou isso, né? Então, são livros que não subestimam a capacidade dessa criança, né? Então, eu acho que o mercado está atento, sim, e eu diria aqui uma coisa que nós do Itaú Social temos sempre nos atentado, sobretudo na entrega de livros, né? Porque a gente faz uma entrega de livros gratuitos para as crianças em maior situação de vulnerabilidade social no país. Essas crianças recebem 2 livros, e há 2 anos a gente tem trabalhado com 2 temáticas muito fundamentais para a constituição de identidades, para reconhecimento de identidades, que é a literatura negra e a literatura indígena, né, de autoria indígena e de autoria negra. Então, eu sinto também que o mercado está atento a isso, né, a incluir, de fato, essa sociedade brasileira nas histórias infantis. Então, não são só as princesas, não são só as meninas brancas de cabelos lisos e loiras, porque essa não é a nossa realidade, né? Então, é importante que a criança consiga se identificar numa história desde pequena, né? Então, é muito importante que o mercado também esteja atento, e eu tenho notado, sim, nos últimos anos, uma preocupação maior das editoras em contemplar essa diversidade que é tão importante para nós. Que bom. Antes da gente encerrar, Diane, queria que você contasse um pouquinho do que é o trabalho de vocês, do Itaú Social, né? O projeto aí de Leia, né, para uma criança, quem está nos assistindo, como é que se pode pleitear, né, doações, como é que tem que fazer, quais são, né, os caminhos aí para de repente conseguir, né, também alcançar vocês. A gente está aqui, eu estou aqui em Mato Grosso, você em São Paulo, a gente está para o mundo aqui, né, divulgando para o mundo. Muito bom, muito bom. O Itaú Social, ele atua, né, para contribuir com a melhoria da educação pública no país, né, e a gente faz isso
por meio de 2 pilares fundamentais, que primeiro é o fortalecimento da sociedade civil organizada e também na formação de profissionais da educação, né? Então, falando especificamente do Leia com uma Criança, né, e dos projetos de leitura que o Itaú Social realiza, o Leia ele já está há 12 anos, né, trabalhando com esse incentivo, né, da leitura do adulto para e com a criança. Então, é feita uma grande mobilização da sociedade, né, falando dessa importância de ler para a criança. E para isso a gente tem uma ação concreta que é a distribuição de livros gratuitos, de livros de qualidade, né, que passam por um processo de curadoria, um edital, né, que as editoras inscrevem seus livros. A gente tem a participação de mediadores de leitura, de especialistas, de crianças e famílias, que escolhem aí 2 livros por ano que a gente entrega. Já entregamos mais de 63 milhões de livros para as crianças e suas famílias. E a gente tem também processos de formação para esses mediadores, né? Para essas pessoas, esses educadores, professores que atuam com crianças. A gente tem um olhar bastante específico para a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, porque a gente considera esse período fundamental na vida das crianças, para o seu desenvolvimento pleno. E esses cursos também são gratuitos, então acho que vale a pena dizer aqui que a gente tem um curso no Polo, que é a nossa plataforma de formação, www.polo.org.br, que tem um curso chamado Infâncias e Leituras, que fala um pouco desse universo, de como ler para uma criança, né, da importância, todos podem fazer, é gratuito. Tem um outro curso também que fala de mediação de leituras para as juventudes, então para quem trabalha com jovens, para quem tem adolescente em casa, também convido a fazer. E acho que ficar atento às nossas redes sociais, né, aos nossos editais, porque a gente está sempre convidando a sociedade a participar, as organizações da sociedade civil, quem tem algum projeto, né, gratuito, que trabalhe com leitura com as crianças, para solicitar acervo, por exemplo, né, a gente tem muitas possibilidades. Então, eu faço aqui o convite para que vocês nos acompanhem o site do Leia com uma Criança, para que a gente fique sempre em contato. Você pode repetir, então, o site é polo.org.br? Isso, polo.org.br. É a nossa plataforma de formação. Tem vários cursos gratuitos para as organizações da sociedade civil, para as famílias, para os professores, gestores escolares. Que ótimo, a gente vai colocar um GC aqui. E a plataforma, a estante de vocês é a Eu Leio para uma Criança? Isso. .com.br? Isso. Ali que tem lá os livros. Então, tem os livros e tem os livros acessíveis também. Que ótimo. Diane, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo aqui. A gente acho que foi um bate-papo muito gostoso e espero que a gente consiga ter alimentado, né, esse desejo aí dos pais, dos tios, dos professores, dos avós, de todos, né, que convivem e vivem com crianças e adolescentes, a buscar incentivar, a fazer uma retomada aí nesse tempo, né, de leitura, de criatividade, de repente, quem quer ir para o mercado, né, é um mercado que ele está ainda abraçando muita gente, então acho que, de repente, quem tem uma ideia boa pode ir até ter se incentivado, né? Que bom, espero também. E quando você tiver sugestões, aí estamos à disposição também para novos bate-papos. Com certeza, obrigada pelo convite, foi ótimo, né? Espero que tenha, né, conseguido aí, como você disse, encantar as pessoas, né? E fazer com que as pessoas sintam vontade de ler um livro para uma criança. Obrigada. Bom, obrigada. E quem está nos acompanhando aqui, então, repetindo aqui, a Diane Mello é coordenadora de engajamento social e leitura do Itaú Social. Você que nos assiste, curta e compartilhe. Essa entrevista está também no nosso canal do YouTube, o RDTV News, o site RD News. Vamos incentivar essa criançada a ler, vamos ler para essas crianças. Obrigada pela audiência, até a próxima, Diane. Até, obrigada. Tchau, tchau. Na
Na saúde, o cuidado avança. Com o programa Hora Estendida na Saúde, 5 UBSs já estão funcionando das 7 da manhã às 9 da noite. E a Prefeitura entregou a reforma das UBSs do Osmar Cabral, Ribeirão do Lipa, 1º de Março e Alvorada, com ar-condicionado e atendimento odontológico. A gente pode vir fazer qualquer tipo de tratamento próximo à nossa residência. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente.